Boa noite, meus irmãos. É com alegria que cumprimentamos a todos para mais uma reunião para a honra e para a glória de nosso Deus. Vamos abrir os nossos inários, menino 499. Hoje eu não trouxe o violão e não tem som também, é a capela. Encontrando, coloque-se de pé. Esta vida destruída em tua fé e fizerem edufites de que em breve voltarei. Com meus olhos ao passado e na cruz o meu sofrer, queres provas mais do que esta, da tua mente a vida crei. Pensas mesmo ser tão fácil esquecer o que falei, se na história deste mundo os meus pés sem morrer, mesmo que uma mãe me guiasse de seu filho fez crescer, ainda assim não haveria dele esquecer mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, dia promete voltar e não estou a cumprir, mas ainda que demore, ou mesmo que pareça, eu não me esquecerei de ti, direi outra vez. Vamos ficar de joelhos, pedir o vaso que dirige a oração inicial. Bondoso, eterno e adorável Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos as bênçãos, a misericórdia e a alegria de, em tão boas circunstâncias, pararmos no meio da semana para refazer as nossas forças e o nosso compromisso. Que o Senhor seja Deus nosso. Amém. O Senhor bem sabe das dificuldades que é parar no meio da semana, desacelerar o cotidiano, mas estar aqui é compromisso escrito no livro da vida. Amém. Nós dependemos das suas bênçãos. Amém. Por isso, amado Deus Todo-Poderoso, tivemos a oportunidade de exteriorizar os nossos agradecimentos e suplicar que o Senhor tome conta dos nossos problemas. Amém. Acalme o nosso coração, abra a nossa mente, que a mensagem de agora, proferida pelo irmão Rafael, vinda do Santo Espírito do Senhor, encontre guarida em nosso coração. Amém. Que nós tenhamos a alegria de galgar mais um degrau da nossa vida espiritual. Amém. Te rogamos que esteja conosco sempre, que abençoe a tua igreja, amado Deus Todo-Poderoso, que perdoe os nossos pecados. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de São Marcos, no capítulo 8.
nós vamos fazer uma análise do verso 38 até o capítulo 9, do verso 13. A noite da transfiguração de Cristo. Uma vigília no Tabor. Aqui, Marcos, capítulo 8, do versículo 38 até o capítulo 9, o versículo 13. De cara nós vimos aqui pelo título que isso aconteceu à noite. Nós vamos ver isso no discorrer da mensagem. Não foi de dia. E vamos ver também que eles passaram a noite lá, numa vigília no Tabor. E Jesus selecionou só 3 para subir com ele. Os demais encontrariam com ele lá embaixo no outro dia. Nós vamos ver essa prova aí. Muito bem. Do capítulo 8, então, do versículo 38 até o capítulo 9, verso 1, de cara nós vimos uma alusão que Cristo faz com relação à sua palavra, a palavra de Deus. Qualquer um que tiver vergonha da palavra dele, não importa que tema, não importa que texto ou que contexto da palavra de Deus, qualquer um que se envergonhar da palavra dele, diante de qualquer pessoa, ele também se envergonhará de qualquer um de nós, que assim o fizermos diante das pessoas, ele vai fazer diante dos anjos e diante do Pai. Em contrapartida, nós vimos também que teve um prêmio especial para 3 dos discípulos. Pedro, Tiago e João foram selecionados cuidadosamente para subir ao Tabor e passar essa experiência ímpar, única, lá em cima no Tabor. Foi um prêmio para eles, para esses 3. Se você comparar, se você tiver um papelzinho e comparar vou deixar um lá em Mateus 17 e outro em Lucas 9, para você estar comparando. Se você quiser, ou quer deixar os dedos lá, é a mesma coisa. Nós vamos comparar o paralelo com os evangelhos. O evangelho de João só faz uma abordagem bem sintetizada em um versículo sobre isso, mas Marcos, Lucas e Mateus, esses 3 trabalham essa matéria, cada um com um detalhe a mais que o outro. Lá em Mateus 16, no verso 28, ele trabalha com a mesma ideia. Em Lucas também, da mesma forma. E lá em João 1,14, a única alusão que tem sobre isso, ele diz que nós, quem escreveu o Evangelho de João foi João. Por isso que ele diz, nós, ele, Tiago e João, nós vimos a glória do unigênito, como do unigênito do Pai. Uma alusão direta ao contexto, que os outros não viram essa glória, os outros não tiveram essa experiência. Então o que João estava falando, esse nós aí, de João 1,14, está envolvendo João, Tiago e Pedro. Tiago, irmão dele, e Pedro. Lá no verso 2 agora de São Marcos, capítulo 9, observem, 6 dias depois, ele chamou os 3, então subiu no alto monte. E esse alto monte, segundo todos os estudiosos, é o Dânimo e é o Tabor, pela região que ele estava, no contexto dos demais mensagens que ele pregou ali naquela região. E era o monte mais alto ali. Se você for lá em Mateus, a mesma coisa, 17:1. Lucas, se você for lá em Lucas agora no capítulo 9, verso 28, tem apenas uma diferença. Ele não diz que foi 6 dias como Mateus e como Marcos. Ele diz que foi cerca de 8 dias. Ah, mas como entender isso? Claro, bem simples. João foi testemunha ocular. Mateus, testemunha ocular. Marcos, testemunha ocular. Presenciou, andou com Jesus. Lucas era um escravo, médico, e que relatou de acordo com a inspiração do Espírito Santo e entrevistas que ele fez, que o Espírito Santo conduziu. Por isso que ele usou essa expressão, para não errar, cerca
cerca de 8 dias. Uns 8 dias. Ele não tinha convicção. Certamente as pessoas que ele entrevistou não deu uma definição precisa para ele. Por isso ele usou esse termo, cerca de 8 dias. Mas na realidade eram 6 dias depois daqueles fatos que já vinham ocorrendo, que eles subiram ao Tabor. Partindo para o verso 3 do capítulo 9 de São Marcos, aí nós vimos de cara que as roupas ficaram resplandecentes e brancas, de tal maneira que ninguém podia lavar e branquejá-las daquela forma. A roupa deles, dos discípulos, ficaram daquele jeito. As de Cristo ficou e as deles ficaram. Vamos acompanhar os detalhes. No capítulo 17, verso 2, Mateus já compara que ficou resplandecente como o sol, brilhou como o sol, e branca como a luz. Observa mais detalhes. Quando ele fala de uma coisa muito forte, ele compara com o sol. E para comparar que não é amarelo, como o sol enxerga o sol amarelado, né? Ouro. Mas aí ele usou a palavra branca, para mostrar que é uma luz que brilha igual o sol, mas no entanto ela é o quê? Branca. Tipo farol de milha, xenon, LED. Branquinha. Não falei nada. Muito bem. Se a gente comparar agora com Lucas, no capítulo 9, ele entra com uns detalhes muito interessantes, Lucas. Diz que enquanto ele orava, no capítulo 9, verso 29, ele fala que enquanto ele orava, o rosto dele mudou de aparência. Presta atenção nesses detalhes. E a roupa também, igualzinho os outros, ficou resplandecente. Presta atenção no verso 32 de Lucas, para provar que é de noite. Os discípulos estavam dormindo no verso 32. Eles dão as orações de Cristo, nós vamos comentar no final, eram muito longas. Nós vamos ver lá no final por que as orações dele demoravam tanto. E eles chegaram a dormir, igualzinho quando desceu lá no Getsemane, que é outra experiência, que eles caíram no sono e foram os 11, né? Lá no Getsemane, mais tarde. Acordaram com a luz e a conversa de Cristo, Elias e Moisés. Epa, peraí. Elias viveu 1000 anos antes de Cristo. Moisés, 500 anos atrás de Elias. 1500 anos antes de Cristo. Presta atenção. Esses dois indivíduos apareceram lá no Tabor e começaram a conversar com Jesus na rodinha. E os discípulos estavam dormindo, acordaram com o impacto da luz e quando eles perceberam, a roupa deles também estava brilhando. E ficou tão limpo que ninguém podia lavar daquele jeito. E a conversa dos três, conversando ali, Elias, Jesus e Moisés. Moisés, nós sabemos que lá em Deuteronômio capítulo 35, entre o verso 2 e o verso 5, a sepultura dele, quando ele morreu, Moisés, desapareceu e ninguém nunca mais achou. E Judas, verso 9, antes do Apocalipse, diz que o arcanjo Miguel, que era Jesus na época do Antigo Testamento, ressuscitou ele. E agora no Tabor, nos dias de Cristo, esses dois personagens, Elias nós já sabemos, que foi vivo no carro de fogo do céu. E Moisés foi ressuscitado. Esses dois indivíduos que viveram entre um a 1000 anos, outro a 1500 anos antes de Cristo, vieram numa missão do céu, autorizado pelo Pai e o Espírito Santo, e vieram conversar com Jesus, preparar ele
para o final da sua missão, que ele já estava pegando a reta final da missão. Muito bem, vamos agora para o nosso verso 4 de São Marcos. Elias então e Moisés conversando com Cristo. Mateus 17:3 a mesma coisa, Lucas 9:30 a mesma coisa, mas no Lucas, no capítulo 9, o verso 31, acrescenta um detalhe muito rico: o conteúdo da conversa. Isso é muito curioso, irmão. Pegar uns detalhes desse, o que Elias estava conversando, o que Moisés estava conversando com Cristo. E lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, verso 31, a Bíblia revela o conteúdo da conversa. Eles estavam tratando a respeito da partida de Cristo, que se daria no próximo dia 27 de maio. Eles estavam em abril, ou antes de abril, bem antes de abril aqui, mas estavam já no ano 31, porque dali aconteceria só a Páscoa. O cordeiro pascal seria sacrificado no dia 15 de abril, no dia 16 ele ia morrer, no dia 27 de maio ele ia ascender aos céus, e lá por volta do dia 4 ao dia 6 de junho ia acontecer o Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. Então presta bem atenção. Esses dois cidadãos celestes estão conversando com Cristo a respeito da partida dele de Jerusalém. Isso é o que está escrito nas linhas, mas nas entrelinhas não vê quem não quer, e até lá ainda vai passar muita água debaixo da ponte. Perceberam? Porque teria ainda a tal da Páscoa, teria ainda o tal do Getsêmani, que ele ia suar sangue, teria ainda a traição, a conclusão, a prisão, os açoites, tudo isso. Agora presta atenção, a Bíblia está revelando que eles estavam conversando acerca da partida dele de Jerusalém, e não a partida derrotada, porque Jesus, em Apocalipse capítulo 1, verso 5, diz que ele morreu a morte eterna. Se ele morresse a morte eterna, com um vacilo sequer de pecado, ele ia sair do chão? Jamais ele sairia da sepultura. Mas a convicção, a aliança dele com o Pai, a dependência dele com o Pai era tamanha, e o próprio Pai tinha essa convicção a respeito dele, que eles já vieram para acertar tudo, a partida dele, que se daria então naquele momento. Sabe, meus irmãos, é muito sério essa questão, porque com relação a uma oração desse nível, a um apego desse nível com o Pai, precisa muito, irmão. É muita confiança, é muita certeza, é muita convicção para atravessar o que Cristo ia atravessar a partir dessa conversa com Elias e com Moisés. E essa conversa, os três que estavam ali em cima, que inclusive um deles ia trair Jesus 3 vezes, mas ia vencer, estava ali em cima. Nenhum deles estava maduro o suficiente para a missão. Jesus precisou de ficar aqui mais 40 dias depois da morte dele, para amadurecer os discípulos, para poder colocá-los na direção certa, no trilho certo, para que então o Espírito Santo pudesse descer no dia que completasse a festa de Pentecostes, que é aqueles 50 dias, que começaria então no dia seguinte ao Cordeiro Pascal, no dia que Jesus foi morto, que estaria a festa, a primeira colheita, que era da cevada, o grão da cevada, que era das primícias. E quem se ofereceu como primícia em favor da humanidade naquele mesmo dia? Jesus. Faltando 11 dias, só 11 dias, o Espírito Santo descer, um dia para cada apóstolo que sobrou inteiro. No dia 27 de maio, Jesus
sobe lá no Monte das Oliveiras agora, de Jerusalém, 1.100 metros de Jerusalém, é a distância do Monte de Jerusalém, e sobe aos céus. O monte que ele vai descer um dia, com a cidade santa. A cidade santa, o Monte das Oliveiras vai rachar no meio. Metade vai em direção à Turquia, outra metade em direção à Arábia Saudita, se tornará o grande vale, e a cidade santa, que é do tamanho do estado de São Paulo, aproximadamente, 550 quilômetros cada lado dela, seu quadrado perfeito, também 550 de altura, vai descer ali. Jesus em cima desse monte, ele sobe, assunta aos céus, e uma multidão assistiria isso. Voltando lá para São Marcos, no capítulo 9, observe o que aconteceu no verso 5. Pedro ficou tão chocado com a visão, tão assombrado, os outros ficaram mudos, não falou nada. Mas Pedro, ele deu uma zigue-zague nele, do nada. A palavra usada aqui na tradução é que Pedro tomou a palavra. Tomou, presta atenção nisso, meu irmão. A conversa estava onde? Estava em Elias, estava em Moisés e estava em Jesus. Os três que estavam ali liberando, que acordou assombrado com aquele barulho, rapaz, não brinca não. Pedro desorientou e tomou a palavra. E no momento que ele tomou a palavra, o que aconteceu? A nuvem veio e recolheu os dois, Elias e Moisés. E uma voz saiu lá de dentro, dizendo: esse é meu filho amado. Lá em Lucas, é o meu eleito, a ele eu vi. E os três amontoou de cara no chão. Eu imagino que João, mas o Tiago já desceu cotovelando no outro e no Pedro. Aí, ó, vão morrer mais três agora. Você foi conversar fora de hora, tá vendo? É o Deus que está aí dentro, Deus Pai. O que você foi arrumar para nós? Comprou encrenca. E já foi com a cara no chão, para ver. E Jesus teve que levantar, vir, tocar neles. Porque o medo deles foi tanto que eles amontoou no chão. Ficaram no chão, de bruços. E Jesus teve que tocar nele. Olha, se você observar no capítulo 9 de Lucas, no verso 33, por que Pedro tomou a palavra? Tem esse detalhe lá. Lucas 9:33. Porque ele viu que Elias e Moisés já estavam andando para entrar na nuvem para ir embora. Na hora que Pedro estava falando, a nuvem veio. Lucas dá esse detalhe. Ela aterrissou em cima do monte e os dois foi entrando, eles foi se apartando para entrar na nuvem. Ele não ficou junto de Jesus, porque senão tinha recolhido os três. Esse detalhe nós só vemos aqui em Lucas. E aí sim, o temor deles foi por isso, de vê-los, no verso 34, né, de Lucas 9, de vê-los entrar na nuvem. Lucas apresenta esse detalhe, que o temor maior deles não foi tanto pela voz, mas de ver aqueles dois companheiros. E um detalhe, parou para pensar numa coisa? Se o cara viveu 1000 anos antes, Elias, o outro viveu 1500 anos, tinha marca fotográfica naquele tempo, tinha filmador? Como que eles sabiam que era Elias e que era Moisés? Raciocina. Porque de cara Pedro falou: Senhor, se o Senhor quiser, a palavra dele foi essa, não, eu vou fazer aqui 3 cabaninhas. Ele nem me ofereceu para fazer para eles, eles ficavam até do tempo para ficar perto de Jesus. Mas presta atenção, uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. E nisso eles foram unânimes, os 3 evangelistas. Mas como eles sabiam, Pedro sabia que aquele era Moisés, se nunca existiu fotografia, naquele tempo não tinha fotografia, e nem filmador. Se um era Moisés e o outro era Elias. Um viveu 1500 anos antes, o outro viveu 1000 anos antes. Porque eles ouviram Jesus chamando eles pelo nome. É uma coisa óbvia.
Esse cara ali foi muito tempo, a conversa foi cumprida. Vocês lembram lá em Daniel, no capítulo 9, entre o verso 20 ao verso 23, quando Daniel ajoelhou para orar, igualzinho Jesus estava orando lá no Tabor. E aí o anjo veio, no meio da oração dele, e falou: Daniel, você é muito amado. No começo da sua oração, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, estou aqui, a rapidez para o cara dele. E estava ali do lado agora, conversando, e eu agarrou na conversa, tentando explicar a profecia para ele, dividindo em várias escalas a profecia dos 2.300 anos, explicando para ele. E lá no Tabor não foi diferente. A única diferença é que Jesus sabia de tudo que estava falando, não estava tão perdido igual Daniel, que já vinha até desmaiando de pelejar, de jejuar, para tentar entender, ele estava dando conta. E morreu sem entender tudo que ele escreveu. Agora, ali no Tabor, a conversa estava de alto nível, a conversa de gente grande. Aqueles 3 ali eram os que estavam menos ruins de todos os 12. Por isso que Jesus chamou eles lá em cima. Jesus tinha prometido que alguns deles haveria, antes de iniciar a conversa, né? Jesus tinha prometido que alguns deles veria a glória. Elias, Moisés, etc. Veria a glória dele antes do grande e terrível dia do Senhor. E esse foi o momento que eles participaram dessa visão. Esses 3, alguns aqui, os 3 que ele escolheu. Muito bem. Observa agora no verso 6 de São Marcos, que de tanto temor não sabia o que dizer. Lá em Mateus, a mesma coisa. Lucas 9:33 e 34, Pedro não sabia o que dizer. Mateus 17:5 acrescentou que aquela nuvem era luminosa. No verso 7 de Marcos 9, voz, mensagem e ordem. A voz do Pai. Qual a mensagem? Este é meu filho amado, ou meu eleito, como disse Lucas. Mateus falou a mesma coisa. E a única diferença é que Lucas, lá no verso 35 do capítulo 9, falou que é meu eleito, elegido para a missão. Quer dizer que houve uma eleição para isso, para escolher quem pudesse vir. E quem foi elegido, a palavra eleito, que está aqui na gramática, foi Cristo. E muito antes da fundação deste mundo nosso. Isso é Bíblia. Lá agora, em Mateus, vamos lá em Mateus, todo mundo. Porque Marcos, ele sintetizou a mensagem até ali. Agora Mateus foi mais fundo um bocadinho. Vamos lá. Mateus 17, observe o verso 6 e o verso 7. De cara no chão, e Jesus teve que tocar. Igualzinho aconteceu com Daniel, quando teve aquelas visões, lá no capítulo 10 de Daniel, ele amontoou de cara no chão e o anjo teve que tocar. Isaías também, no capítulo 6, quando ele teve aquela visão maravilhosa, né, dos serafins, foi também no chão. Ezequiel, no capítulo 1, no capítulo 10, foi com a cara no chão. Na altura do capítulo 8 de Ezequiel, o Espírito Santo teve que pegar ele com a trancinha para pôr ele dentro daquela nuvem e levar. Ele tem as visões, 1.750 quilômetros de distância, porque ele estava lá na Babilônia. E Deus levou ele lá em Jerusalém. Ele viu o que o povo estava fazendo lá e por que Deus ia destruir, deixar destruir Jerusalém. E para ele ter coragem de entrar dentro daquela nuvem, só pela trouxe. Porque do contrário ele não entrava nem mais rápido. Paulo ficou tão assombrado que eu não sabia se estava vivo ou se estava morto, dentro da nuvem. E voltou e só falou assim: ó, o que eu vi lá foi dito indizível. Ele preferiu resumir desse jeito. E agora, um detalhe interessante. Então, João também, lá no Apocalipse, quando a gente começa a ler o capítulo 1, capítulo 2 de Apocalipse, aquela visão que ele teve, ele caiu como morto no chão.
Jesus também teve que tocar nele para poder levantar de novo. E aqui Jesus tocou no filho, levanta, moçada. Pode levantar que está tudo tranquilo. Os três, então, com a cara no chão, aí caiu a ficha. E aí apresenta uma diferença entre tremor e temor. Quando a ficha caiu, eles tiveram temor. Mas antes da ficha cair, eles tiveram tremor, de verdade. Jesus também falou em todas as suas mensagens do sermão profético que naquele dia muitos vão o quê? Vai ranger os dentes, vai tremer. Lá em Apocalipse, no capítulo 6, falando do fechamento, da abertura do sexto selo e do desfecho do sexto selo, que a volta de Cristo acontece dentro dele, do sexto selo, que muitos vão pedir para as rochas, para as montanhas, eu imagino que na cidade, para os postes, os prédios, cair sobre nós, para escondermos da face daquele que está sentado no trono, porque é vindo o grande dia, é vindo o seu grande dia, o grande dia da ira de Deus, e quem poderá subsistir? Nós não precisamos ter medo, se tivermos a mente aberta, para entender o que a palavra está nos mostrando, para nos preparar verdadeiramente, nós não precisamos tremer. Nós precisamos temer, é diferente. O temor é um respeito santo. É uma decisão de não misturar o santo com o profano. É uma decisão de ter distinção, de ter escolha objetiva acerca das coisas de Deus. Se andamos pela porta da graça, se optamos entrar por ela, que é estreitinha, nós vamos manter isso. E não vamos ficar misturando, porque de um caminho não passa para o outro, porque no caminho da graça é escada, lembra? Se pular é abismo, e o prejuízo é feio, quanto mais alto, mais feio o tombo. Agora lá na estrada é diferente, na porta da desgraça, que é a porta larga, é larga. Lá tanto faz cair aqui, ou cair lá na frente, o tombo é a mesma altura. Se você tem 1,70m, é 1,70m de queda e pronto. O problema é lá no final. Lá no final não tem ponte. Chegou no final é abismo. É um buraco sem fundo. É um pesadelo que não acaba mais. E o dia que entra nesse aspecto, aí é depressão, é desespero, é pânico, é pavor, é dente tremendo, é dente batendo, é queixada batendo. Não tem outro jeito. E aí não adianta puxar cabelo, não adianta fazer nada disso. Por isso que as pessoas se desesperam. E aquele é o caminho que o diabo quer conduzir o povo de Deus. Ele está preocupado com o povo de Deus, não está preocupado com quem está lá no mundo. Quem está lá no mundo já é dele, é igual a água. Quem sabe nadar, arrisca. Quem não sabe nadar, não arrisca. Porque a água gosta de quem sabe nadar, porque arrisca. Porque os que não sabem já é dela, se bater lá já está morto. Bateu dentro d'água, não sabe nadar, afundou, está morto. Já é dela. É igual quem está no mundo, já é dele, ele não está preocupado. Agora, quem está dentro da igreja é igual Pedro, né? Aprendeu a andar em cima d'água, tranquilo. Enquanto ele olhou para Jesus, está beleza. Mas tirou o olho um pouquinho, ó. Ficou cuspindo sorrisal mais de uma semana. É aí que acontece. Esse é o problema. É muito sério, irmão. É coisa de refletir realmente. Nós precisamos, na nossa jornada o tempo todo, jamais tirar os olhos do nosso Salvador, para termos maturidade nos nossos passos, para não ter que dar um passo com medo. E ali agora, Marcos capítulo 9, no versículo 8, ficou só Cristo e eles. Sumiu a nuvem com tudo. E Mateus 17, verso 8, a mesma coisa. Lucas 9, 36, a mesma coisa. Mas aqui agora, em Lucas, no capítulo 9, o verso 37, revela uma coisa muito interessante. Só no dia seguinte que eles desceram do monte, acaba de provar o que eu falei, que o Tabor, o que aconteceu lá foi uma vigília, que eles desceram só no dia seguinte. Lucas, capítulo 9, verso 37.
E tanto em Mateus, como em Marcos, como em Lucas, todos os três foi orientado, recomendado uma coisa: não fala dessa visão aqui embaixo para ninguém, porque ninguém vai entender se você falar desse trem aí, dessa nuvem brilhando, com farol, com tudo, e gente entrando dentro de nuvem, né, subindo escadinha, sei lá. Não dá certo, ela sentada ali perto deles, ia se tremendo, pulando no chão, porque lá de dentro ainda estava o pai dentro da nuvem. E não foi eu que escrevi a Bíblia. Está escrito aí, o pai estava lá dentro. E dizendo: esse é meu filho amado, em quem me compraram. E é interessante, se vocês quiserem anotar, grande conflito, página 650 e 651. Vou repetir, grande conflito, páginas 650 e 651. A irmã White fala do carro de rodas vivas, carro de nuvens, que igualzinho aquele de Apocalipse 4, na hora que estava voando, santo, 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 coro cantando dentro dele. E a irmã White dizendo que nesse carro de nuvens estaremos todos os salvos indo em direção ao céu. Imagine o tamanho desse carro de nuvem, porque é uma multidão incontável que o Apocalipse fala. Desde Adão até no dia de Cristo voltar, vai estar num só carro. E o coro angélico, evidentemente, o seu carro de nuvem também vai estar junto, acompanhando. E o som em alto e bom som. E se você for lá e anota outro texto: desejar de todas as nações, página 754, páginas 796 e 797, fala que dentro daquela nuvem, lá de Atos, capítulo 1, verso 8 ao 10, dentro daquela nuvem, estava aqueles que ressuscitou com Cristo, que Mateus, capítulo 27, versos 50 ao 53, fala. Aqueles que ressuscitaram, que foram lá para dentro da cidade, ficaram os 40 dias aqui com Cristo, mostrando para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles ressuscitaram para a vida eterna. Eles estavam esperando Cristo lá dentro da nuvem. Já havia sido recolhido, que a Bíblia não conta como, mas estava lá dentro esperando. Irmão, mais de detalhe é isso. Do desejar de todas as nações, página 754, 796 e 797. E que Jesus então vai para dentro daquela nuvem, acende ao céu na frente deles. Dois anjos, aqueles dois anjos, inclusive um era Gabriel e o outro não fala o nome, mas são os mesmos dois que buscaram Jesus lá na sepultura. Eram os anjos de mais alto posto do céu. Vieram aqui buscar Jesus. Eles desceram, ficaram com um pelotão de pessoas lá embaixo. E a hora que ele subiu dentro da nuvem, eles falaram: varões galileus, que estáis olhando para o céu, esse mesmo Jesus que vocês viram entrar na nuvem, vocês vão ver ele vir também numa nuvem, do mesmo jeito. Por isso que o próprio Cristo disse que o sinal do Filho do Homem é uma nuvem que vai aparecer do tamanho do punho de uma mão, na direção do Japão, na direção do leste, do sol nascente, e vai crescendo, crescendo, crescendo. Logo o céu enche e vai ver muito mais. E os anjos, e todos os anjos na sua companhia. Agora, para pensar numa coisa. Por que as orações de Cristo demoram tanto? Todas. Os caras chegavam a dormir. Irmão, Jesus conversava com o Pai. Ele começava a falar quando as poucas oportunidades que ele levou alguém com ele, poderia ter partilhado ou assistido, eles dormiam. E perderam aquele face a face. Gente, se todos nós conversássemos com Deus e escutássemos Ele falando conosco, quem que não ia virar a noite orando e achando bom? Quem que não ia querer ficar o dia inteiro conversando? Quem que não queria ir embora com Ele? Qual foi Enoque? Porque ele andou tanto com Deus, ele orou tanto sem cessar, que Deus acabou levando ele para o céu.
depois de 365 anos de vida aqui na terra, depois que ele já tinha no mínimo uns 350 filhos, foi embora. Deus o tomou para si. A população daquele tempo vivia 900 anos, 950, 960. Por que as nossas orações são tão enfadonhas, são tão cansativas? Será que está faltando convicção nossa de que estamos realmente falando com Deus? Será que está faltando convicção, certeza de nós nos dirigiremos a Deus e Ele nos ouvirá e nos responderá? Por isso que Cristo disse que nós temos que orar sem cessar. A orar de verdade, conversar com Deus, não é fazer repeteco. Todo dia mesmo, é conversar. A hora que for conversar com Deus é uma coisa de respeito, é uma coisa de senso, é uma coisa de convicção, de determinação. As nossas orações não podem ser simplesmente algo vazio, repetitivo. Tem que ter objetivo, tem que ter certeza que estamos falando com Ele. Temos que sentir isso, já que pelos nossos pecados não temos condição de ver, mas podemos sentir. E é esse tipo de sensação que nos vai levar para o céu. É esse tipo de sensação que vai nos fazer nos tornar verdadeiramente luz do mundo e atrair as pessoas dos pés de Cristo e se envolver na obra de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que é a minha missão em parceria com o Espírito Santo, é a sua missão em parceria com o Espírito Santo. Que Deus abençoe a mim e a você, e naquele grande dia, meu irmão, minha irmã, nós tenhamos cumprido com a nossa missão que Deus confiou a cada um de nós de maneira clara e objetiva. É o meu desejo, a minha oração. Amém. Vamos cantar o hino de número 500. Vamos ficar de pé? Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você confiante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos e em sonhos você construiu, não levou vencer os seus planos. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia
Também está conosco. Amém. Queremos apenas te suplicar, Senhor, que Tu nos perdoe de todas as nossas debilidades, de todas as nossas fraquezas, nossas e de todo o Teu povo que habita sobre a face deste velho mundo. Amém. E encha-nos, Senhor, do conhecimento do Teu reino, santificando-nos em Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Amém. E naquele grande dia, Senhor, toma-nos em Tuas mãos e nos abrace no Teu reino para todo sempre, Senhor. Amém. É o que te suplicamos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos, em sonhos você construiu, não dê por vencido seus planos, entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro
Deus vem, sua angústia